mais uma live da nossa Jornada da Vitória. Essa já é a 6ª edição. Hoje estamos com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que contribuiu com a gente com uma aula sobre cidades inteligentes, gestão compartilhada, né? Que inclusive é uma das premissas do Cidadania. Então, ele teve a generosidade de compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente, e eu quero agradecer ao prefeito Luciano pela contribuição e a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu já vou passar uma palavra, já vou começar com uma pergunta da Nilce Faria, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela perguntou como a educação se enquadra no município de Vitória na questão da cidade inteligente e gestão compartilhada. Bom, a educação é o instrumento mais importante de transformação social. Não tem nada tão importante quanto a educação. Se nós investirmos na educação, desde a educação infantil, nós vamos ter um povo que terá muito mais condições de se desenvolver, né? A educação, a interação social provocada pela educação, os valores, todos eles são a base de qualquer investimento em políticas públicas. Então, a educação na Prefeitura de Vitória é a nossa prioridade. E quando a gente fala prioridade, a gente tem que logo olhar o orçamento, porque a prioridade está no orçamento. O orçamento municipal, ele determina se o governo está fazendo como prioridade aquilo que ele está falando ou não. Nós investimos entre 30% a 34% do nosso orçamento próprio em educação. É um recorde nacional, vamos dizer assim. Nós estamos certamente entre as cidades, entre as capitais que mais investem em educação. Na saúde, nós investimos por volta de 20% também, nesses 8 anos. Ficou girando em torno de 20%. Lembrando que a obrigatoriedade na saúde é 15% para os municípios e na educação é 25%. Então, a gente investe muito mais na educação que o obrigatório, porque está ali a chave da transformação do povo. Então, a cidade inteligente, ela utiliza métodos na educação também, por exemplo, a começar pelo fortalecimento dos conselhos escolares. Nós temos em Vitória em torno de 2.000 conselheiros atuantes. Eu acabei de dar posse agora ao novo grupo de conselheiros do Conselho de Juventude, que vai ficar de 2020 até 2022. Fica depois que eu saio. Eu saio agora dia 31 de dezembro, né? Só a educação tem 1.500 conselheiros eleitos em Vitória pelas comunidades escolares. Os diretores das escolas também são eleitos, né? Isso é um diferencial, talvez seja a única capital que tem os diretores eleitos, ou uma das poucas. Esse sistema de gestão compartilhada, de diálogo, de ouvir as pessoas, está expresso no modelo que a gente desenvolve. Então, a educação é feita em acordo, em diálogo com os conselhos escolares, com a comunidade escolar, e o foco da nossa educação é o uso da tecnologia, na aprendizagem, buscando a transformação das pessoas como prioridade de governo. Agora, Dionísio de Quadros, está aí? Eu vou falar aqui, já vou fazer do Dionísio. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito do aplicativo. É de uso exclusivo de Vitória ou poderia ser compartilhado? O aplicativo Vitória Online é feito para a Prefeitura de Vitória, mas ele é feito por profissionais de tecnologia de informação da Prefeitura de Vitória. Então, tudo aquilo é cedido gratuitamente para qualquer governo que tenha interesse. Todas aquelas ferramentas estão disponíveis para todo mundo, gratuitamente, no 0800. Pedro Lima, está aí?
Pedro? Vou fazer aqui a pergunta. Pedro Lima, Rio de Janeiro. Boa noite, prefeito Luciano, e a todos. Como foi pensado os serviços online e quanto tempo demorou para implementar esse projeto? Ele também pergunta sobre custos para tirar a ideia do papel e quanto de retorno no ponto de vista financeiro e para a sociedade em satisfação do povo. Então, ele pergunta dos serviços online do projeto, né? Os serviços online vão no conceito de governo reto, né? Nosso governo, ele sempre prega que as gestões têm que ter um governo reto, rápido, eficiente, transparente e online para que todos possam acessar. Só através do mecanismo online é que você dá escala. Por exemplo, em Vitória não tem fila nas unidades de saúde. As marcações de consultas são todas pelo aplicativo, através do celular e online. Você só consegue isso se você abrir para atendimento online. Quando alguém vai na unidade de saúde, sai da unidade de saúde, ele dá uma nota de 0 a 10 no seu atendimento. Com isso, a gente controla a satisfação das pessoas no nosso sistema de saúde. As notas médias estão acima de 9, né? Da nota de 0 a 10, estão acima de 9. Quando a gente começou a fazer isso, eram por volta de 7. Então, isso puxa a qualidade do sistema lá para cima. Então, todos os mecanismos de cidade inteligente são importantes, porque o que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é aquela que usa tecnologia e criatividade. Nem sempre a tecnologia é necessária. Às vezes, a criatividade, vou contar uma história para vocês, de uma solução que nós demos em Vitória, de cidade inteligente sem tecnologia. Muito pelo contrário, numa solução muito simples e que deu muito certo. Então, a cidade inteligente é uma cidade que faz mais com menos recursos, faz melhor, atende quem mais precisa. Por isso, ela é uma cidade mais justa, mais humana e mais feliz. Então, por que nós devemos trabalhar com a cidade inteligente? Lembrando que cidade inteligente não é cidade só que usa tecnologia, é cidade que usa inovação, criatividade, que tem um espírito inovador. Essa cidade inteligente, ela faz mais com menos, ela consegue melhores resultados com menos recursos, ela faz melhor, por isso ela atende quem mais precisa, por isso ela se torna a cidade mais justa, mais humana e mais feliz. Então, esse conceito de mais justa, mais humana, mais feliz, foi um conceito desenvolvido na campanha eleitoral pelo Luiz Carlos Azedo, que está aqui na nossa live, que é jornalista da Executiva Nacional do Partido, diretor-presidente da Fundação Astrogildo Pereira e, na minha opinião, um dos maiores estrategistas de políticas públicas do país. Então, esse conceito de cidade mais justa, mais humana, mais feliz, cidade inteligente, veio da campanha eleitoral, do planejamento da campanha eleitoral. E o custo disso, eu já falei aqui, é feito por pratas da casa, é pelo setor de informação, de tecnologia de informação da Prefeitura de Vitória. A gente investiu ali. Nada de trabalhar com consultoria, custo alto, porque nós não tínhamos recurso. A cidade de Vitória perdeu um mecanismo de incentivo fiscal chamado Fundap, que, junto com a crise econômica de 2014, devastou as finanças da cidade. Nós governamos os primeiros 4 anos com 3 orçamentos só. 4 anos com 3 orçamentos. Foi extremamente difícil. A gente teve que fazer mais com menos para atender melhor, então a gente usou a cidade inteligente. E cidade inteligente, como eu falei, não é só tecnologia, é também inovação e criatividade. Falei que ia citar um exemplo, vou citar um exemplo aqui de 2 ações nossas extremamente simples e que economizaram milhões e facilitaram a resolução de um conflito. A primeira delas foi quando nós chegamos na Prefeitura de Vitória, existia sorteio de vagas nas escolas, falta de vagas, hoje não tem mais, a gente investiu na construção de escolas, na organização do sistema, e as matrículas eram feitas por livros-atas. Esses livros comprados em papelaria. Por eles serem livros de papel, eles não se comunicam entre si como computadores fazem. Então, a lista das crianças eram feitas por escola. Quando nós chegamos, nós levamos essa lista de todas as escolas para ser digitada num computador comum por uma pessoa. Quando terminou a digitação, apareceu 1.000 vagas, porque
Muitas crianças estavam inscritas em 2, 3 livros, aquilo ali não dá para auditar, uma confusão danada, e apareceram 1.000 vagas. 1.000 vagas são dois centros de educação infantil, cada um por volta de 15 milhões de reais só para construir. Então, faz mais com menos, faz melhor, ajuda quem mais precisa, porque educação são famílias que mais precisam, que vão ter que entrar naquelas vagas que apareceram, 1.000 vagas, se torna a cidade mais justa, mais humana, mais feliz. Outra decisão de cidade inteligente que não envolve tecnologia, eu gosto de falar isso porque as pessoas dizem Vitória faz cidade inteligente porque tem muito de tecnologia disponível. Não, tem muita disposição para inovação, para criatividade e para desenvolver tecnologia. Então, nós tínhamos um conflito no calçadão da praia principal de Vitória, em Camburi, entre rodinhas e pés. O pessoal que andava de skate, patins, e o pessoal que caminhava ou corria tinha conflito de uso do calçadão. As bicicletas também entravam no conflito, mas menos porque já tinha uma ciclovia ao lado do calçadão. Então, as bicicletas iam mais para a ciclovia. Então, o que nós fizemos? Veio várias sugestões, construir novo calçadão, construir uma pista para patins e skate, outra para corredores, tudo isso com custo altíssimo. O que a gente fez? A gente pegou uma lata de tinta amarela e um pincel e pintou os 5 quilômetros do calçadão com uma lista no meio, igual uma BR, uma lista amarela no meio. De um lado, a gente botou o desenho de rodinha, do outro, a gente botou o desenho de pés. E, em pouco tempo, todo mundo respeitou aquela linha amarela. Hoje, mais de 95% das pessoas que frequentam o calçadão andam nos seus espaços separados, sem conflito. Uma decisão de cidade inteligente usando um pincel e algumas latas de tinta amarela. Obrigada, prefeito. Professor Fernando, está aí? O pessoal hoje está tímido. Semana passada estava todo mundo perguntando. Pergunta assim, quando começa, não para mais. Então, tem exatamente. Depois embala e depois... vai embora. Exatamente. Eu mandei minha pergunta pelo Pedro. Ele não sei se chegou até você, Patrícia. Está aqui. Professor Fernando, então, quais os principais desafios de se implantar uma cidade inteligente? Os principais desafios, o principal é mudar a cultura. A nossa cultura é uma cultura analógica. Todos nós, aqui na nossa live, somos seres do século passado, analógico, de uma época em que nós aprendemos a passar páginas. Hoje a garotada aprende a escorregar dedo. Ninguém passa mais páginas, eles não sabem o que é uma revista, jornal. Então, eles já ouviram falar que existia um negócio chamado jornal, porque está tudo online, por Zap, Facebook, etc, etc. Então, a mudança da cultura é fundamental. Eu me lembro quando nós começamos a usar computadores, as pessoas colocavam aqueles bloquinhos de papel colado no computador. Eu mesmo usei durante muito tempo um monte de papelzinho e uma caneta no bolso. Até um dia que eu cheguei à conclusão de que eu tinha que tirar a caneta do meu bolso e os papeizinhos também. Aí eu comecei a escrever no telefone celular e organizar minhas ideias numa plataforma só. Então, a mudança cultural de uma geração analógica como a nossa é o principal desafio, porque tem que mudar a cabeça, tem que mudar como agir. E tem que entender que os governos hoje são horizontais, não são mais verticais. O governo do século XX era vertical: prefeito, secretário, subsecretário, diretor, chefe, gerente, subgerente, servidor, povo. Hoje é horizontal: prefeito e povo, todo mundo numa linha só. Hoje a gente disputa narrativa, disputa informação, produção de conteúdo com qualquer pessoa. Eu posso publicar alguma coisa nas minhas redes sociais e não ter repercussão nenhuma. E um cidadão ou uma cidadã pode publicar alguma coisa e aquilo viralizar, tem milhões de pessoas que vão ler ou ver o vídeo. Então, o mundo hoje é horizontal e nós temos que nos adaptar a essa cultura do mundo horizontal. Eu, por exemplo, todo mundo na cidade de Vitória tem o meu telefone celular. Ele está no Facebook e no Instagram e no Twitter. Se você olhar lá, tem o meu telefone celular. Aquele é o telefone que eu estou fazendo a live aqui. Então, aquela informação direta comigo me ajuda muito a governar, porque eu recebo sinais
Enquanto eu estava esperando essa live aqui, eu recebi uma informação importante de um buraco numa rua da cidade que ainda não havia sido tapado. Enquanto eu estava esperando a live, eu me comuniquei com o secretário da Central de Serviços, mandei a imagem, mandei o telefone da pessoa, pedi para que ele ligasse para a pessoa para combinar o reparo. Então, isso tudo é uma nova cultura. Às vezes, eu me lembro que há um tempo atrás eu recebi às 6 horas da manhã, eu acordo muito cedo, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã. E às 6 horas eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que tinha copiado e colado uma publicação do Diário Oficial da Prefeitura de Vitória, tinha copiado e colado legislação federal, estadual, e tinha já fazendo o questionamento dele. Eu li, a pessoa percebeu que eu tinha lido, em 5 minutos ela já está falando, e aí, prefeito, não vai responder, não? Às 6 horas da manhã. Isso é o mundo de hoje. Então, 24 horas, plugado, todo mundo online. Essa é uma mudança de cultura muito grande. Quem achar que vai poder governar como governava antes dos anos 90, quando não existia internet, telefone celular, não vai conseguir governar, porque aquela velocidade, as coisas aconteciam em 3, 4 dias, uma semana. Hoje as coisas acontecem em alguns minutos. E se você não interagir, você pode perder o controle, é o que eu falo no curso, né? Os 5 passos que vão sempre na sequência e a gente tem que tentar parar o processo no primeiro passo. O ruído, que é uma reclamação que você descobre pelas redes sociais ou conversando com alguém numa padaria ou na rua. O problema, que é um ruído compartilhado por algumas pessoas, já não está mais com uma pessoa só, já está sendo compartilhado. A crise, que é quando o ruído virou uma notícia fora da comunidade onde ele se originou, é aquela notícia que já saiu na imprensa, já viralizou. E governo que não resolve crise perde a reputação e, perdendo a reputação, perde a capacidade de governar. Então, ruído, problema, crise, perda de reputação, perda da capacidade de governar. Poxa, prefeito Luciano, que bacana você fazer a ligação de reputação com capacidade de governar. Não fui eu que fiz isso, foi o Maquiavel. Alguém já deve ter ouvido falar no grande Maquiavel, que dizia que reputação e credibilidade e governabilidade são gêmeos siameses. Um não vive sem o outro. Então, se você está deixando muita crise acontecer no seu governo, você vai perdendo credibilidade. Ao perder a credibilidade, você perde a capacidade de governar. Então, essa mudança de cultura, compreender isso. Alguém já disse, e eu concordo, que no século XXI só vão existir 2 tipos de líderes. Os líderes que entendem, participam, estão dentro das redes sociais, e os líderes que vão perder eleições e perder espaço, porque não compreende esse mundo, né? Agora tem um aplicativo novo aí, TikTok, de adolescentes. Eu já tenho TikTok. Estou lá, estou entendendo aquela linguagem. Quando eu comecei a usar 2 meses atrás, eu não entendia aquela linguagem, é completamente diferente de tudo. Eu hoje já entendo. Eu não uso o tempo todo aquela linguagem, não uso parte daquela linguagem, mas eu consigo entender aquela linguagem. Isso me ajuda a compreender o mundo aí de pré-adolescentes e adolescentes que está chegando e que vai ser cidadão exigente e que vai interagir com governos, que é uma lógica absolutamente, completamente diferente da lógica que eu vivi quando eu era pré-adolescente. Eu preciso de aprender para sobreviver, né? Então, mudança de cultura. FCO Holanda, tá aí? Gente, o pessoal tá muito tímido, prefeito. Não são assim. Vai chegar mais no final, como disse o Azedo. Nós sabemos que o esporte é fundamental para o corpo e a mente. Tem uma pergunta: como o senhor desenvolve o esporte em Vitória? O esporte... Bom, primeiro que eu concordo com essa informação. Eu fui atleta a vida inteira, fui da Seleção Brasileira de Remo, disputei campeonato mundial, sou médico do esporte de formação, continuo remando na equipe veterana do Espírito Santo, competindo. Ano passado, eu fui ao Campeonato Sul-Americano Master no Paraguai, competi com a equipe.
O esporte ele é fundamental porque ele dá ao ser humano algumas características fundamentais para ter sucesso ao longo da vida. Disciplina, resistência à rotina, né? Quem treina faz a mesma coisa todos os dias. Aquilo é uma rotina que a vida é também uma rotina. Então, você aprende a lidar com rotina, aprende a respeitar regras, ética. No esporte, você não tem atalho, você não tem como chegar a um resultado com uma decisão que não seja ética, correta. Isso dá valores que a pessoa vai levar para a vida. Então, o esporte é desenvolvido aqui em Vitória, ligado às escolas, ligado às atividades sociais e também para adultos e idosos, em praças, com escolinha para crianças, aulões em praças. Nós temos mais de 2.000 pessoas que fazem ginástica, hidroginástica. Eu fundei ainda como médico da Prefeitura de Vitória, em 20 de janeiro de 1990, o Serviço de Orientação ao Exercício Físico, que está espalhado pelos parques e praias de Vitória, hoje, que orienta as pessoas a praticar atividade física. E Vitória é hoje uma das cidades que mais se pratica atividade física no país. Por exemplo, nós estamos lidando agora com a pandemia de coronavírus. As pessoas que têm comorbidades, né, doenças associadas, como obesidade, pressão alta, diabetes e outras doenças, quando contrai o coronavírus, requerem mais cuidados e tem mais riscos que uma pessoa que está em treinamento, está saudável. Então, é fundamental para a formação e para a saúde das pessoas terem oportunidades à prática esportivas. E nós temos uma lógica aqui da cidade ocupada pelas pessoas. Investimos em ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas, construímos mais desses equipamentos em 8 anos do que em toda a história da cidade. Implantamos a bicicleta compartilhada, que é um sucesso total. Reformamos praças, colocamos iluminação em toda a cidade. A iluminação de Vitória era uma iluminação amarela, escura, tristonha, de vapor sódico. Nós trocamos todas essas luzes para vapor metálico, lâmpadas de LED que chegam da sombra à noite. Nós pegamos os terrenos baldios da cidade e transformamos em campos de grama sintética com iluminação. Acabamos de inaugurar que é o campo mais alto de Vitória, numa comunidade do Forte São João, no alto do Forte São João, lá em cima, uma área totalmente abandonada, que há 30 anos as pessoas jogavam bola praticamente em cima de pedras. Hoje tem o campo de grama sintética. Enfim, academias populares espalhadas por toda a cidade, de aço inox, estações de exercício físico de aço inox. É uma política global, o tempo todo voltada para a atividade física e ocupar os espaços da cidade com as pessoas. São as famílias. Ney, obrigada, prefeito. Ney Mourão, Belo Horizonte, está aí? Estou aqui. Pode fazer sua pergunta, noite. Ney. Boa noite, tudo bem? Então, a minha pergunta ela estava já feita antes de você falar na questão da cultura. Ela estava exatamente rabiscada aqui, essa questão da cultura, por coincidência. E aí, em relação à cultura, eu queria saber o seguinte. Normalmente a gente sabe que quando se fala em mudança, quando se fala em aceitação de uma proposta tão, hoje, né, para uma administração até quase radical em termos de mudança, ela é muito bem aceita normalmente pela população, né, que te elegeu, ela é muito bem aceita, né, pelas pessoas que utilizam os espaços, os equipamentos públicos e tudo. Mas a gente sabe que existe hoje, junto ao funcionalismo, uma certa rejeição a essa mudança, uma resistência a essa mudança. Talvez resistência seja uma palavra melhor do que rejeição. E aí eu queria saber o seguinte, como que foi para fazer essa criação da cultura junto aos funcionários e as pessoas responsáveis, gestores, gerentes, pessoas que lidam no dia a dia com o público? Isso foi feito, essa criação dessa cultura, foi uma coisa fácil, foi espontânea, usou lideranças, mobilizadores, ou foi uma coisa meio que, naquele momento, tinha que ser verticalizado para que a coisa acontecesse? Eu tive curiosidade de saber como que foi essa adesão inicial. Olha, essa pergunta é muito importante, porque tudo isso aí que você falou, somado, a começar pelo exemplo do prefeito. Eu uso a
os mecanismos inteligentes, a inovação, a criatividade o tempo todo, o dia inteiro, com a minha equipe. Então, isso cria uma cultura. Por exemplo, o meu telefone celular está disponibilizado para toda a população. É muito difícil um secretário não fazer o mesmo, porque a pessoa vai falar com o prefeito e não vai conseguir falar com o secretário, em tese, né? Então, você não precisa nem de brigar, você dá o exemplo. Existe uma frase que diz o seguinte: o que você faz tanto ruído que eu não consigo ouvir o que você fala. Quer dizer, o exemplo é tão forte... Obrigado, meu filho. O exemplo é tão forte que você não precisa de falar. Então, a cultura de você implantar um governo horizontal depende dessa mudança para o digital, porque não há como fazer um governo horizontal se você não utilizar o online, para que todos possam ter acesso. É impossível, fisicamente é impossível. Por exemplo, agora, com a pandemia, nós aceleramos todos os atendimentos não presenciais que já existiam na Prefeitura de Vitória. Eu não pretendo voltar com as atividades presenciais, porque nós estamos economizando muito dinheiro com água, luz, telefone. Nós estamos melhorando a qualidade de vida do servidor, que está ficando mais tempo com sua família. A produtividade aumentou, está atendendo mais pessoas, está atendendo melhor ao cidadão, e as pessoas estão mais felizes trabalhando em casa, e também a gente está colaborando com o trânsito da cidade. São milhares de servidores que não estão dentro do trânsito mais. Então, essa já era uma medida que nós tomávamos antes da pandemia. Com a pandemia, acelerou. Por exemplo, as nossas videoconsultas e telemedicina estava pronto, e a gente precisava de autorização do Conselho Federal de Medicina. Com a pandemia, essa autorização veio. Nós estamos atendendo mais de 10 mil pessoas com videoconsulta. Então, tudo isso que você falou. É uma junção de ações para mudar a cultura. Okay. Obrigado. Pedro, está aí? Pedro Lima, Rio de Janeiro. Oi, tô sim, só um minutinho que eu vou ligar aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Tudo bom. Boa noite, mais uma vez, prefeito Luciano. Tive o prazer de conhecer lá em Goiânia. Queria fazer a seguinte pergunta para o Luciano, que é sobre o botão do pânico, né, que ele criou lá em Vitória, que eu até coloquei também nas minhas anotações aqui, até coloquei como SOS Feminicídio. E por que eu falo isso, Luciano? Foi super importante esse projeto que você fez lá, e eu quero saber como é que você fez, porque aqui no Rio de Janeiro, além de eu levar essa bandeira muito a sério, a minha irmã, há mais ou menos 2 anos e 5 meses, ela sofreu feminicídio pela pessoa que ela mais amava, que era o marido dela, né? Infelizmente, esse rapaz estava solto. Eu demorei 2 anos e 5 meses atrás desse cara para tentar colocar ele na cadeia. Só eu sei a dificuldade que é da justiça, da gente conseguir pegar esse marginal. Só depois de 2 anos e meio, minha irmã está morta, que eu consegui hoje, mais ou menos uns 15 dias atrás, colocar esse cara na cadeia. Se tivesse esse projeto aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que poderia evitar não só a morte da minha irmã, como a morte de milhares, né, de adolescentes aí no Rio de Janeiro e em outros lugares. Então é muito importante esse projeto. Eu quero saber como é que você implementou e como é que você faz para a Guarda Municipal chegar aí de 3 a 7 minutos aí na sua região, porque aqui no Rio de Janeiro, Guarda Municipal, infelizmente, algumas regiões, eu não sei para que serve Guarda Municipal, porque está completamente largado. A única coisa que eu vejo o Guarda Municipal fazendo no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, é batendo em camelô. Então, como é que você lidar com essa situação? Como é que você conseguiu implementar esse projeto, Luciano? Muito obrigado. Bom, essa é uma pergunta importante. O botão do pânico é dos instrumentos que a nossa gestão, nesses 8 anos, produziu, o que mais chamou a atenção da imprensa internacional. Eu já dei entrevista para jornalistas franceses, ingleses, alemães, australianos, americanos, todos buscando informação sobre o botão do pânico. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a violência contra a mulher, ela é planetária. Ela existe em qualquer país do mundo. A Dinamarca tem, o Canadá tem, a França tem, a Inglaterra tem, a Austrália tem, a África tem, a Ásia tem, a América do Sul tem, os Estados Unidos tem. Infelizmente, é uma questão planetária. Não escolhe se o país é desenvolvido ou não. A violência contra a mulher, ela é
planetária. Então, quando eu era deputado, e eu sempre atuei muito, eu sou médico, professor, eu sempre atuei muito na época que eu era deputado e vereador, com saúde, educação, exercício físico, cidadania, assistência social, essas foram as áreas que eu me dediquei a maior parte do tempo. Então, eu me lembro que a violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra qualquer pessoa que não pode se defender, como criança, idoso, animais domésticos, ela é uma violência terrível, porque quando você fecha a porta da residência, você mistura o agressor com o agredido, e ninguém entra. Quando o poder público entra, ele já entra para poder fazer o levantamento da violência instalada. Ou vai ter uma pessoa que faleceu, ou vai ter uma pessoa machucada ou traumatizada. Então, é um negócio muito triste. E, ao contrário do que todo mundo pensa, ou muita gente pensa, a principal característica de um homem agressor, de criança, de idoso, de mulher, de animal doméstico, não é a violência. Todo mundo fala que a pessoa que agride uma mulher, a principal característica dele é violência. Não é. Essa é a segunda característica. A principal característica é a covardia. Ninguém nunca viu um agressor de mulher, de criança, de idoso, de animal doméstico fazendo isso na presença de polícia, na presença de pessoas que podem impedi-lo. Não. Ele faz isso escondido quando a porta da sua casa está fechada, da forma mais covarde possível, quando a pessoa mais fraca não pode se defender. Então, quando eu assumi o governo em 2013, um ano depois, apareceu um projeto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de um juiz, doutor Pedro Valsper Rosa, e de uma juíza, doutora Hermínia, que me apresentaram o botão do pânico. E eu, rapidamente, lembrei dessa história de que a violência doméstica, a instituição não entra dentro da família no momento da agressão. O botão do pânico faz isso ser possível. A instituição entra dentro da casa quando as portas estão fechadas. O áudio que o botão do pânico, quando ele é acionado, ele começa a gravar. O áudio vira prova aceita pelo Tribunal de Justiça, porque é um convênio da Prefeitura de Vitória com o Tribunal de Justiça, e o botão do pânico aciona a central da Guarda Municipal e o veículo mais próximo da casa da mulher se dirige para lá. O botão do pânico é tão poderoso que nenhuma mulher que ficou com o botão do pânico nesses 7 anos foi agredida em Vitória. Sempre o botão do pânico impediu a agressão. Além disso, o efeito psicológico é enorme, porque muitos homens covardes não sabem se as mulheres conseguiram o botão do pânico, então ficam com medo de agredir, porque naquele momento ela está com a instituição ali do lado dela, ela aciona a justiça através da gravação do áudio e ela aciona a Guarda Municipal. Eu tive, em dezembro de 2014, na ONU Mulher de Nova York, e um grupo de mulheres militantes da causa sabatinaram o botão do pânico, e no final me lembro que uma advogada espanhola da ONU Mulher falou assim: prefeito, esse projeto é extraordinário, eu não vejo nenhuma falha, e ele realmente é sensacional. Ele foi espalhado pelo Brasil, foi espalhado pelo mundo, e ele dá muito resultado, porque ele coloca a instituição dentro da casa das pessoas. De novo, cidade inteligente. Quanto que custa um botão do pânico? R$30 e uma assinatura de convênio com o Tribunal de Justiça e a movimentação da Guarda Municipal que já existe. Então, assim, de novo, faz mais com menos, faz melhor, atende quem mais precisa e, por isso, se torna uma cidade mais justa, mais humana e mais feliz. Vamos lá, agora eu vou juntar 2 perguntas que têm relação com saúde. Uma pergunta é do Dionísio de Quadros. Boa noite, prefeito, parabéns pelo trabalho. Estou em Tubarão, Santa Catarina. Como funciona a área de saúde em relação à comunicação entre os postos de saúde? Se as consultas agendadas... eu acho que é uma pergunta sobre comunicação entre os postos de saúde e como é feita a comunicação do agendamento da consulta.
Ok. As unidades de saúde são interligadas por internet. Não existe nenhum exame, nenhum prontuário que a pessoa precise levar para a unidade de saúde nenhuma. Eu chego na unidade de saúde, dou o meu nome, a pessoa digita o nome e todos os exames e prontuário aparecem na tela. Não importa onde a pessoa está, de todo morador de Vitória. Então, esse sistema é um sistema de comunicação total entre as unidades de saúde. Por isso, o nosso sistema de saúde funciona de forma integrada. A outra pergunta vem do Facebook, é a Vera Lúcia. Ela pergunta se a verba que o SUS repassa é suficiente para atender a população de Vitória. Olha, dizer que a verba é suficiente, a resposta é não. E também, se você for colocar a qualidade do atendimento só em verba, a resposta também é não. Você tem que usar bem os recursos que você tem. E outra coisa que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Os futuros prefeitos, vereadores que estão me ouvindo, deputados estaduais, vão lembrar. À medida que a tecnologia vai sendo usada, você faz mais com menos. Então, os recursos vão começar a ter que ser utilizados de uma forma muito intensa, senão eles vão começar a sobrar, porque você começa a fazer mais com menos. E você usa menos recurso para fazer mais. Então, isso também é uma consequência da melhor utilização do recurso. Então, recurso e gestão não têm relação direta, ou seja, quanto mais recurso, melhor resultado. Isso depende da utilização desse recurso. Hélia, está aí? Estou sim. Você pode fazer sua pergunta, por favor. Boa noite, prefeito. Quero dizer que admiro a gestão do senhor, né, pelo que conheço assim do noticiário. Infelizmente não consegui assistir sua aula ainda, mas verei. Mas a minha pergunta é relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11. Você já falou sobre saúde, sobre educação, um pouco sobre mobilidade, segurança. Os ODS estão num momento de territorialização dessas metas, né? E o senhor tem acompanhado demais, não sei se instintivamente, mas como o senhor citou a ONU Mulheres, eu acredito que, com certeza, o senhor conhece esse norte. Aí a minha pergunta é relacionada a como o senhor está lidando com a gestão dos resíduos sólidos aí em Vitória. Os resíduos sólidos aqui, eles são tratados por um aterro sanitário. Existem catadores de lixo que trabalham com o material reciclado. Nós estamos aumentando cada vez mais o percentual de reciclagem de lixo. Não é fácil, porque para você reciclar o lixo, você tem que dar um destino ao material reciclado, senão você não está fazendo reciclagem completa. Então, isso é um processo, a gente está aumentando cada vez mais o percentual, mas é preciso dar destino ao material reciclado, senão ele acaba voltando para o lixo comum. E nós não temos lixo a céu aberto, nós temos uma coleta de lixo muito eficiente na cidade, e quando acontece alguma colocação de lixo em local não permitido, é uma exceção, uma ilegalidade. A gente trabalha fazendo jardins nos locais, também conscientizando, e, no caso de despejo de lixo ilegal, multando também quem faz isso. Deixa eu pegar aqui. Vander Gomes está aí? Sim. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Boa noite. Prefeito, como todo bom mineiro, né, eu sou de Ibirité, Minas Gerais, as férias, sempre a praia sempre é o Espírito Santo, e automaticamente a gente vai no município da Serra, que nós temos casa lá, mas sempre passeamos por Vitória. Conheço o Calçadão de Camburi e passeio bastante lá. Já utilizei
a internet na Praça Moscoso e etc. Então, a gestão está muito boa do senhor. E eu que tenho duas perguntas. Primeiro, é a respeito do tratamento do turista. Como está o tratamento do turista em relação à sua administração? E depois, a pergunta mais importante. Como que vai ser Vitória a partir do ano de 2021, sendo que a gestão do senhor vai até o dia 31 de dezembro? O bastão vai ser passado para alguém de sua confiança? Como é que está em termos de candidato, se vai ser de cidadania mesmo, etc. Obrigado. Primeiro, a questão do turismo, né? O Vitória tem uma vocação para o turismo. Nós investimos muito no turismo. Vitória se tornou um dos principais destinos turísticos do país nesses últimos anos. Para você ter uma ideia, no verão passado, nós fomos o 9º destino turístico entre as capitais, né? Não é pouca coisa, porque existem capitais maravilhosas no país para se visitar. O Ministério do Turismo classifica Vitória entre as 50 cidades com nota A em política de turismo, né? Em política de incentivo ao turismo, e o turismo gera muito emprego, trabalho e renda, né? É uma atividade que a gente precisa de ter incentivo. Vou dar um exemplo para você de ações que nós estamos fazendo no turismo. Eu descobri, através de uma conversa com um ambientalista em 2013, quando assumimos, que Vitória tem o maior número de baleias jubartes próximo ao litoral entre todas as capitais brasileiras, em todas as cidades brasileiras maiores. Então, nós fizemos um projeto que hoje é uma realidade de visitação das baleias. A 10 quilômetros da praia, você já tem baleias com filhotes no período de julho a dezembro, que é quando elas passam por aqui. Então, se tornou um turismo de observação de baleias. É uma das coisas que nós fizemos. Investimos muito no desfile de escola de samba. A gente tem, talvez, o 3º desfile de escola de samba mais importante do país, atrás de Rio e São Paulo. Isso fortalece as comunidades, gera trabalho, emprego e renda para as comunidades. Por exemplo, as máscaras que nós estamos usando para proteger a população do coronavírus são confeccionadas pelas costureiras das escolas de samba de Vitória. Nós pagamos as escolas de samba, elas estão confeccionando as máscaras. Cria emprego para aderecista, eletricista, costureira, soldador, garçom, motorista de Uber, taxista, ambulantes. Cria uma cadeia de muito grande, hotelaria, cria uma cadeia muito grande de empregos e trabalho para as famílias. Então, o turismo é uma das prioridades econômicas de desenvolvimento econômico da cidade. Sobre a decisão da eleição, evidentemente, quem vai decidir o futuro prefeito é o povo e Deus, né? Quem decide a eleição é povo e Deus. Mas o Cidadania tem candidato, é o Fabrício Gandini, deputado Fabrício Gandini, é o nosso candidato, está muito preparado, e nós vamos trabalhar, eu como líder da cidade, vou trabalhar defendendo que a cidade fique em boas mãos, e acredito que o Fabrício é a pessoa mais preparada para isso. Agora, a disputa eleitoral, eu não posso dizer para você o que vai acontecer. Eu torço para que a cidade continue numa direção correta e segura. Isso mesmo. Toma conta da nossa vitória aí, com certeza. Enéas, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está aí? Oi, boa noite. Pode fazer sua pergunta, por favor. Boa noite, Luciano. Como ela disse, eu sou o Enéas, eu sou aqui de Campo Grande. Conheci Vitória aí, participando do congresso. Teve uma comitiva aqui muito grande de Campo Grande. Fomos bem recebidos aí. Gostei de conhecer a cidade, gostei aí de conhecer o seu trabalho e quero fazer um gancho aí da pergunta do Wander, falando sobre turismo, que é uma cidade que ela tem um atrativo assim, eu conheci várias capitais, a Vitória ela te conquista, ela faz você retornar, ela tem aquele turismo de retorno. Outra coisa, falando sobre o turismo, ele não gera externalidade, né? É uma economia limpa. Nisso o senhor também está de parabéns aí, a questão da cidade. E dando continuidade com essa questão do turismo, a minha pergunta vai nisso.
Vitória, ela tem um eixo cultural ali do Triângulo das Bermudas, ela tem um eixo cultural ali perto da universidade. Aqui em Campo Grande, a gente tem um problema de lei do silêncio. A cidade ela não pode ter apresentações artísticas depois de 10 horas da noite, ela não pode ter músicos. Isso daí atrapalha muito o trabalho de quem trabalha com isso. Eu trabalho com a cultura, eu trabalho com a produção musical, mas ela não gera um emprego nisso. Campo Grande é uma capital de música, Campo Grande é reconhecida nacionalmente, mas aqui dentro de Campo Grande a gente tem esse problema aí desses círculos de cultura, desses pontos de cultura que a gente não tem. O senhor pode falar alguma coisa a respeito desse trabalho? Porque aí na cidade tem bastante atração, assim, uma vida noturna que também traz o turismo. Está sem áudio. Ok. Voltou? Uhum. São dois direitos conflitantes e que são todos dois muito importantes, né? Eu sempre digo o seguinte: o conflito mais difícil de mediar é aquele que os dois lados têm razão. E aí precisa de ter uma criatividade, uma liderança muito grande para agregar e achar um ponto de equilíbrio. Eu estou falando do direito que a pessoa tem de dormir, de descansar, de não ouvir barulho, e o direito que alguém tem de se divertir, de ir a um bar, ouvir música. O que a gente faz aqui? Primeiro que nós temos o Disque Silêncio. É um serviço da prefeitura que mede decibéis e sons. Segundo, que a gente precisa de fazer tratamento acústico nos locais. Se você está fazendo música ao vivo, você precisa de ter tratamento acústico. Quando você chega num país desenvolvido, Europa, Estados Unidos, não tem poluição sonora. Os bares têm todos tratamento acústico, os ginásios que dão show, todos tratamento acústico, teatro. Você está dentro de um local onde tem um show de rock, por exemplo, você saiu do lado de fora, você não ouve nada. Então, isso é uma cultura que a cidade foi desenvolvendo, foi se preparando para isso. Essa região do Triângulo, por exemplo, todas as casas têm tratamento acústico, e quando você tem um conflito, a prefeitura tem que entrar mediando esse conflito para que o conflito não se estabeleça, para a qualidade de vida. É muito importante que você combata a poluição sonora, principalmente depois de 10 horas da noite, em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, isso é compatível com com a boa vida noturna, porque os locais onde vão ter show bem preparados não atrapalham ninguém. Prefeito, a gente chegou aqui no nosso horário. Eu tenho mais 4 perguntas. Vamos Se lá. O senhor podemos seguir? Então, pode. Faz as 4, que eu respondo as 4. Fica mais fácil, né? De uma vez só. Vamos. Ronaldo Moreira, pré-candidato. Ele pergunta como funciona o programa Saúde da Família no município e a situação dos agentes comunitários de saúde. Se eles são terceirizados ou contratados diretamente? Eles são contratados diretamente. Eles eram quando eu fui secretário de saúde, eles eram terceirizados, né? A gente tinha uma entidade que os contratava e eles prestavam serviço à prefeitura de Vitória. Eu fui secretário de saúde em 2003. De lá para cá houve concurso público e eles se tornaram servidores da prefeitura. Ok. Professora Ingrid, como funciona o transporte urbano? O transporte urbano aqui, Vitória é uma cidade muito pequena. A área física da cidade, a região metropolitana de Vitória tem 2 milhões de habitantes, mas são 4 ou 5 cidades com tamanhos de aproximadamente 400 mil pessoas. Então, é uma cidade muito, muito pequena em sua área territorial, mas que sofre um impacto de trânsito muito grande, porque ela tem a centralidade da região metropolitana. Então, nós temos 365 mil pessoas na ilha, mais um conglomerado de 2 milhões. E transitam dentro de Vitória, de segunda a sexta-feira, 1 milhão de pessoas. É a população de Vitória de segunda a sexta. Então, a pressão é muito grande. Nós usamos o sistema de ônibus municipal, que não consegue mais funcionar, e nós estamos num processo de integração do sistema de ônibus municipal com o sistema metropolitano. E usando também bicicletas compartilhadas, que são muito usadas para transporte aqui, por ser a cidade de área física pequena. As bicicletas são utilizadas mais durante a semana. O dia de maior utilização da bicicleta é quarta-feira. E o maior usuário das bicicletas ergométricas no ano passado foi uma empregada doméstica.
Então, é usado como transporte. Também, Vitória é uma ilha e o sistema aquaviário está sendo reformulado para voltar a funcionar integrado com ônibus e bicicletas. E nós também implantamos aqui na nossa gestão, há 2 anos atrás, a faixa exclusiva de ônibus, a chamada linha verde, para que os ônibus andem mais rápido, desimpedidos, e com isso atrai as pessoas para dentro do sistema coletivo, de transporte coletivo. Elton Romão, boa noite, prefeito. Como o senhor consegue controlar a qualidade do asfalto e calçadas aí em Vitória? Porque aqui em São Paulo a qualidade é muito ruim, é só chover para aparecerem os buracos. Bom, toda obra na Prefeitura de Vitória ela é fiscalizada por uma controladoria. Existem várias legislações de garantia. As obras têm garantia. Se não ficar bom, a pessoa vai ter que consertar. Nós temos uma lei anticorrupção que regra a relação das empresas com a Prefeitura. Enfim, um sistema de controle e de auditoria muito grande, que vai acompanhando durante as obras. Também eu sou muito criterioso com isso, eu fico acompanhando. E as calçadas da cidade, existe um modelo de calçada cidadã que a Prefeitura disponibiliza, orienta, e as pessoas vão fazendo. Nós conseguimos, através de notificação, solicitação, mais de 1.500 calçadas foram feitas nos últimos anos. Então, isso vai melhorando a mobilidade urbana e facilitando o deslocamento das pessoas pelas vias públicas. Thelma Santos, Minas. Gostaria de saber como o senhor busca diminuir os índices de violência na cidade de Vitória. Nós temos uma série de ações, isso é muito importante. Vitória, quando nós assumimos, era a capital mais violenta do Brasil, com o maior número de homicídios por 100 mil habitantes. Eram 33 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje está abaixo de 20. Nós fizemos um gabinete de gestão integrada em segurança pública, uma gestão compartilhada na segurança pública, que eu presido esse comitê, e ele se reúne há 8 anos, todos os meses, desenvolvendo tarefas. Ele envolve todos os secretários da Prefeitura Municipal, forças policiais estaduais, federais, Tribunal de Justiça, Ministério Público, e, além disso, a cidade tem um cerco inteligente que vigia o trânsito de veículos na cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o crime anda de moto ou de carro. Raramente um criminoso anda de ônibus, anda de bicicleta, anda de táxi. Ele geralmente anda de carro ou de moto. Alguém está sempre dando apoio para ele chegar ou sair do local do crime. E o cerco inteligente de segurança, ele é diferente do cerco eletrônico. O cerco inteligente, o cerco eletrônico fotografa e filma placas e carros e veículos. O cerco inteligente fotografa, filma, interpreta e responde perguntas. Por exemplo, nós tivemos, há 3 anos atrás, um estuprador que atuou na Grande Vitória e ele fez 5 ou 6 ataques em Vitória. E ninguém sabia nada dele. As mulheres diziam que era um carro preto. Então, nós, com 5 ataques em Vitória, fizemos a seguinte pergunta ao cerco inteligente: qual carro preto esteve nesses locais e nesses horários? Apareceu um carro preto. A polícia já foi em cima e já prendeu o estuprador. Então, quando os carros suspeitos andam na cidade, a guarda sabe, o alarme toca, porque o cerco inteligente ele dispara alarme na central de vídeo monitoramento quando algum carro suspeito passa por algumas das torres de observação. Elas fecham todas as ilhas. Inclusive, o roubo de veículos caiu a menos da metade, o seguro de veículos, de roubo de veículos, caiu também o valor aqui na cidade de Vitória. Que é hoje a capital mais segura e de menor índice de homicídio, junto com São Paulo, se eu não me engano. Prefeito, obrigada. A última pergunta que eu estou fazendo para todos os professores que passam por aqui, que têm experiência em campanha, pré-campanha. Qual dica que o senhor daria, o que o senhor falaria para o Luciano Rezende de hoje, quando ele foi fazer a primeira pré-candidatura dele? Qual o conselho que você daria para esse Luciano Rezende pré-candidato? Olha, eu, sinceramente, do ponto de vista de campanha, eu acho que nós acertamos e eu diria para todo mundo fazer o que eu fiz, que é o seguinte: primeiro, amar o que está fazendo, amar a sua cidade. Eu sou apaixonado por essa cidade que está aí atrás, essa foto aí do entardecer de Vitória. Eu sou apaixonado, eu sempre quis liderar
essa ilha, e as pessoas percebem isso. Me preparei para isso, fui vereador durante 4 mandatos, deputado estadual, secretário de Educação, secretário de Saúde, e pedi às pessoas uma oportunidade para que elas me deixassem liderar a cidade que eu estava preparado. Então, isso foi muito importante. E desenvolver a capacidade de liderança, que é a capacidade de liderança que nós precisamos. O líder não briga, o líder não assusta as pessoas, o líder não joga uns contra os outros, o líder não puxa o que as pessoas têm de pior e coloca para fora. O líder inspira, o líder faz os olhinhos das pessoas brilharem e o coração bater mais forte. Então, fazer isso o tempo todo, sabe? Dar exemplo, não adianta falar, não adianta eu ficar falando aqui. Você vê uma das pessoas aí que participou, passa os dias em Vitória, disse que a internet livre funciona. Quer dizer, não adiantava nada eu falar isso aqui se aparece uma pessoa dizendo não é nada disso, não. Então, tem que ter uma preocupação muito grande com a coerência. Eu acordo e durmo todos os dias agradecendo muito a Deus a oportunidade que eu tive de liderar essa cidade. Eu estou muito feliz, estou realizado. Então, eu diria assim para o Luciano lá atrás, sabe, fazendo a campanha, que é o seguinte, que bacana, porque esses sentimentos me trouxeram até aqui hoje e eu vou levar até o último dia da campanha. Respeitar as pessoas, amar profundamente a cidade, querer liderar a cidade, ter responsabilidade para isso, acordar muito cedo, dormir muito tarde cuidando da cidade, enfim, mostrar paixão. Quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, as pessoas percebem, né? Confúcio já dizia, infeliz do homem que não gosta do que faz, porque só assim vai ter que trabalhar. É fazer o que gosta, eu sempre fiz com muita dedicação, e acho que todos os candidatos que estão aí devem mostrar de verdade a paixão pelas suas cidades e estar preparados, porque não basta só ganhar, não. Depois que você ganha, vem a tarefa mais difícil, que é mostrar que você tem condição de realizar as coisas, que não é fácil, é mais difícil do que ganhar a eleição. Prefeito, e mais de uma pessoa perguntou isso. Agora, uma das últimas foi o Pedro, de BH. Ele pergunta quais são seus objetivos políticos para o futuro pós-31/12. Olha, eu tinha um sonho, já falei aqui, que era liderar a cidade. Depois que eu consegui isso 2 vezes, Deus e a população me deram essa honra 2 vezes, o meu sonho ele está se concretizando. O meu segundo sonho, que era o seguinte, chegar ao final do governo muito bem avaliado, as últimas avaliações estão por volta de 65%, 70% de aprovação, e ter os meus filhos marcados por um pai que é avaliado positivamente. Eu tinha muito essa preocupação pelo seguinte, meus filhos, eu tenho um filho de 11 anos, Arthur, e um que inclusive está fazendo aniversário hoje, o Davi, de 13 anos, eles são julgados pelo que eu faço. Olha que coisa séria. Eles já chegam numa escola, num local, e são julgados pelo que eu faço. Então, eu pedia muito a Deus, eu me dediquei muito para que eles fossem marcados por coisa positiva, para que eles pudessem ouvir o seguinte, seu pai foi um prefeito sério, honesto, trabalhador, que mostrou que ama essa cidade, fez tudo o que podia para ser um bom gestor. E eles estão ouvindo isso. Eu estou plenamente realizado. Eu não tenho nenhum plano para depois de 31 de dezembro de 2020, a não ser reorganizar minha vida pessoal e retomar com atividades o meu sustento e caminhar. O que vai acontecer depois vai depender de muitos fatores que eu não quero agora me debruçar sobre eles. Eu quero me dedicar, faltam 5 meses para terminar a gestão, uma longa caminhada de 8 anos. Eu aprendi com essas 2 gestões que o mandato não deve ter mais do que 5 ou 6 anos. É desumano 8 anos de trabalho. É uma dedicação e um esforço sobre-humano. Então, eu quero descansar, cuidar da minha família e agradecer muito por ter realizado esses 2 sonhos, ter sido prefeito e terminar o mandato bem avaliado. Prefeito, muito obrigada pela aula, pela interação com os nossos alunos. É muito bom ver você falar com tanto entusiasmo, acho que todo mundo gostou também. Então, Obrigado. Aqui, a Lívia, o Vander, Rafael, Hélia,
Pedro, todo mundo está aqui na live agradecendo, parabenizando o senhor pelo trabalho aí em Vitória. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, prefeito Luciano. Sucesso. Feliz aniversário para o filho. Davi. Amanhã tem pacote novo de aula. Tem esse case de segurança pública que o prefeito falou, com o deputado estadual Giannini. Então, aula nova na plataforma amanhã e toda terça-feira tem a nossa live aqui. Espero vocês. Boa noite a todos e obrigada pela presença.